Olá, boa tarde para você que acompanha a nossa programação. Este é o Justiça Agora. O presidente Jair Bolsonaro foi inocentado no processo em que era acusado de racismo contra negros e quilombolas. A decisão foi do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. O entendimento foi que as declarações feitas por ele no Clube Hebraica, em São Paulo, ocorreram no contexto da atividade parlamentar e que, por isso, ele teria imunidade. Jair Bolsonaro era deputado federal e pré-candidato à presidência da República à época das declarações. Caso Marielle. A Justiça ouve hoje o policial militar reformado acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora e o motorista dela. As informações com a repórter Carolina Chaves. O policial militar reformado, Rony Lessa, está no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e vai depor por videoconferência. Ele foi acusado de ser o autor dos disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março do ano passado. Ainda sobre o caso Marielle, a Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão preventiva de Alexandre Mota de Souza, atendendo o parecer do Ministério Público. Em março, foram encontradas na casa de Alexandre 117 peças para fuzil. No momento da apreensão, ele disse que estava guardando o material para o sargento Rony Lessa, que seria o autor dos disparos. Alexandre tinha sido denunciado por posse ilegal de armas de fogo. E o Ministério Público do Distrito Federal identificou problemas no estádio Mané Garrincha durante vistoria realizada no dia do jogo do Brasil e Catar na última quarta-feira em Brasília. Foi identificado que a central de detecção de incêndio programável, que é responsável por garantir o aviso antecipado de incêndio, estava em manutenção. O MP sugeriu, inclusive, que a comunicação integrada entre o centro de detecção no subsolo e a sala central no 2º andar seja realizada por uma placa de controle. O Ministério Público vai recomendar uma ampla divulgação sobre a necessidade da entrada com antecedência. Apesar desses incidentes, o planejamento e a segurança do evento foram considerados satisfatórios. E a marca sócio-torcedor vai permanecer sob domínio da empresa que fez o registro no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O São Paulo Futebol Clube queria a anulação do registro de exclusividade, alegando vício de legalidade. Mas, para o STJ, a ação teve início após o fim do período prescricional. Para decretar a prescrição, a 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça aplicou o artigo 174 da Lei de Propriedade Industrial. O dispositivo fixa em 5 anos o prazo para declarar a nulidade do registro, contados a partir da data da sua concessão. A marca sócio-torcedor foi registrada no INPI em 2002 pela empresa Recanto Consultoria Informática e Promoções. O São Paulo propôs o processo de anulação em 2010, portanto, 8 anos depois. Mas o Tribunal Regional Federal da 2ª Região não declarou a ação prescrita por entender que os atos administrativos de concessão do registro foram contaminados por vício de legalidade. Ou seja, poderiam ser invalidados pela administração pública, mesmo se decorrido o prazo de prescrição. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora do recurso especial interposto pela empresa Recanto Consultoria. Para ela, a anulação do ato administrativo após o prazo prescricional só é possível em hipóteses excepcionalíssimas, que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas ou bens públicos. A ministra acrescentou que casos como esse devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. A relatora também lembrou que desde o início da relação processual, o INPI pedia a decretação da prescrição e defendia a validade do registro em questão. E esta edição do Justiça Agora fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau.